de março de 2024. Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Você na sua casa, eleva agora uma oração ao Senhor em gratidão por tudo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas, por tudo aquilo que Ele faz e com certeza por tudo aquilo que Ele continuará fazendo, por todas as bênçãos concedidas, por todos os milagres, por todos os livramentos, porque Deus é grande, irmãos, e grandes coisas tem feito o Senhor em nosso favor. Jesus querido, nesta noite nós queremos elevar ao Senhor nossa gratidão, nossa adoração, ó Pai, neste momento, nesta noite. Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nesta noite, ó Pai, estamos aqui reunidos diante do Senhor, Pai. Perdoa cada falha, Pai. Perdoa, Senhor, cada fraqueza. Da minha vida, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, me fortaleça espiritualmente. Nós clamamos ao Senhor nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que a tua graça, purifica, Senhor, as nossas vestes com teu sangue, ó Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, seja sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, o teu sangue é poder, ó Pai. Então verta o teu sangue, ó Pai, sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós elevamos ao Senhor, ó Pai, gratidão por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, continue trazendo revelação, entendimento e compreensão da tua palavra. Obrigado Jesus por este querido, momento nós queremos te louvar e te agradecer, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Muito obrigada, Jesus querido. Fica conosco, que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Amém. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar finalizando o livro de Juízes, que finaliza aqui no capítulo 21, são 21 capítulos, com histórias maravilhosas, né? Histórias bastante conhecidas. E nós vamos estar aqui iniciando hoje no capítulo 19, onde os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi ele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo-o, o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E o sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas o seu sogro constrangeu e a tornar a passar a noite ali. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par do jumento albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha, e cheguemos a um lugar
a um daqueles lugares e passamos a noite em Gibeá, ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim, e retiraram-se para lá, para entrarem à noite e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Era, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: Para onde vais? E de onde vens? E ele lhe disse: Passamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os seus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Paz seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa e deu pasto aos jumentos. E levantando-se aos pés comeram e beberam, estando eles alegrando o coração. Eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhe: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou na minha casa. Não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lá tirou para fora. E lhes a conheceram, e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao se romper a manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou a sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um qual via dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram à terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderei isto no coração, considerai e falai. Capítulo 20. Os israelitas vingam ultraje feito ao levita. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se juntou, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: Falai, como concedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me e violentar a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fi-la em pedaço, e enviei
enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, daí aqui a vossa palavra e conselho. Então o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte, e tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, que façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades de Gibeá, para saírem pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naqueles dias os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens, que arrancaram a espada afora dos moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam contra a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Deus e disseram: que dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram à peleja contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde o primeiro dia a tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel e os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Betel, e choravam, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns dos povos, atravessando-os como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja de Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá.
e 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém, eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancaram a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. E na emboscada se apresentou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel e na peleja, e já Benjamim começaram a ferir os homens de Israel, quase 30.000 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os filhos de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os da cidade os desfizeram no meio deles. E cercaram Benjamim, e o seguiram, e à vontade o pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até os animais. Tudo quanto ali se achava, e também a todos da cidade quantos se achavam, puseram fogo. Capítulo 21. A ruína de Jabes de Gileade. Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo de Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto, e disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou, e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com que ficaram de restos? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade vieram ao arraial a congregação. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e a fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres aos meninos.
Porém isto é o que haveis de fazer: a todo varão e a toda mulher que se haver deitado com um homem totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não conheceram o homem, deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam à penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes de Gileade. Porém esta ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram aos anciões dos ajuntamentos: que faremos acerca das mulheres para os que ficarem de resto? Pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma das tribos de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres das nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto do sol que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis que saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos, sai vós das vinhas e arrebatai cada um a sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois esta guerra não tomamos mulheres para que cada um deles, porque não las deste vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, levaram mulheres conforme o número delas, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram, então dali cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Encerramos hoje o livro de Juízes. Esse versículo 21, o capítulo 21, no versículo 25, diz que naqueles dias, em toda essa história aqui, né, que aconteceu esse fato, infelizmente, aqui, da morte dessa moça, não havia reis, por isso que o povo fazia o que era bem aos seus olhos. O livro de Juízes termina salientando que o fato que, durante a época dos juízes, os israelitas abandonaram os padrões de Deus e passaram a fazer o que julgava certo. Mas conforme adverte Provérbios, pensamentos e opiniões humanas não servem para decidir o que é moralmente certo. O padrão certo para a direção da nossa vida deve ser a palavra de Deus e não nossas opiniões, que para aquelas finalidade não passa de rebelião contra Deus. Neemias declara a respeito disso: porém se subestimaram e se revoltaram contra ti e lançaram a tua lei para trás das suas costas, mas pela sua grande misericórdia não os destruíste nem os desamparaste, porque és um Deus clemente misericordioso. Está lá em Neemias capítulo 9, do 26 ao 31. Deus, eu quero te louvar por este momento, Senhor, porque hoje nós estamos finalizando, Senhor, finalizamos na verdade o livro de Juízes, a leitura diária da Bíblia. E nós podemos, Senhor, nós tiramos grandes, Senhor Deus, grandes lições de vida através deste livro, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço neste momento, ajude-nos a ser melhor diante da tua presença, Senhor. Porque o que nos vale, Senhor, é a tua presença, meu Pai. O que vale, Senhor, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Senhor. Meu Deus, não permita que nós saímos da sua presença, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço
que a tua presença nos envolva a todos os momentos, meu Pai. Em nome de Jesus, livra-nos e nos guarde, nos dê uma boa noite de sono, uma boa quinta-feira de trabalho, é o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.